Olá, seja bem-vindo ao bloco 5 da sexta aula do curso de Arcanos Menores do E-Adeptos. Então a gente chega na família filosofal dos nobres, aí do zodíaco, do tarô, da cabala, né? Obviamente eu escolhi essa ordem simplesmente por uma questão de didática. Que uma das vantagens de você estar fazendo esse curso em EAD é que mais tarde, quando você for fazer esse curso de novo, você pode escutar isso numa outra ordem para você entender essas visões seguindo um outro raciocínio, né? Então, o elemento fogo, ele vai estar ligado diretamente na árvore dos bastões, na árvore filosofal. E ele vai estar falando e vai estar trabalhando com aspectos, com pessoas que são os mentores dos grandes projetos da sua vida, né? Então, como o tarô usado por iniciados, ele está muito ligado com o seu trabalho dentro dessas ordens, normalmente quando caem essas figuras, vai ser aquela figura do mentor, né, do Jedi, do seu mestre maçom, mestre Rosa Cruz, o pessoal do templo, e quem está intimamente discutindo com você todas as suas grandes filosofias de vida. Então pode ser uma pessoa que vai estar conectada com você nessa área de filosofia ou de conversar sobre os aspectos da sua verdadeira vontade, né? Então vamos começar. O primeiro desses, né? Normalmente a gente começa pela princesa de bastões, né? Ou pajem de bastões. Que seria o quê? A energia de Keter junto com a energia de Malkuth, colocado aí dentro do naipe de fogos, né? Dentro do naipe de baston. Então significa o quê? A primeira figura, Deus lá com o grande bastão e ao mesmo tempo lá embaixo alguém sobrecarregado. E é uma coisa muito engraçada que a princesa de bastão normalmente é aquela ideia do aprendiz, né? O acólito, aquele cara que entra nas ordens e normalmente ele se enche de coisa para fazer. Porque quando você entra ou começa um projeto de vida de verdadeira vontade e tal, você fica tão empolgado que você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa vai ser aquela energia do aprendiz que está esforçado, que quer fazer tudo, que quer agradar o mestre, que quer agradar todo mundo, que quer trabalhar com tudo isso daí, né? Ou seja, a própria energia do bastão, ela evoca o verão dentro do zodíaco. Aquela energia onde o sol está a pico, está tudo acontecendo e é a mais expansiva de todas as princesas, né? Myers-Briggs coloca esse arquétipo como o arquétipo do conselheiro, ou é aquele arquétipo da pessoa que vai tanto receber conselhos quanto passar esses conselhos para frente. É aquela pessoa que senta aos pés do mestre Jedi para absorver todo o ensinamento que a pessoa puder. Então por isso aí que parece um paradoxo, né? A ideia daquele bastão lá em cima sendo passado e embaixo a pessoa carregando um monte de bastões. Então quando você consegue entender essa energia, você consegue dominar a ideia dessa princesa de bastões. Tá? Normalmente vai ser uma pessoa jovem ou jovem de espíritos e que está tentando desenvolver aí o seu caminho dentro da senda, né? Seja ela qualquer tipo que você escolher. Religiosa, filosófica ou até intelectual como um projeto de vida. A gente vai observar aí, página de Wands tem lá, a nossa página está segurando aí um bastão com um chapeuzinho e uma fogueirinha e você pode reparar que na roupa dela amarela tem várias salamandras, que é essa ideia do lagarto do fogo, né? O símbolo aí do elemento fogo. Na princesa de bastões você vê aí Fricho, que é o camarada que estava montando e justamente levou o velo de ouro para lá pra puta que pariu, onde Jazão vai ter que buscar depois. Então ele é o responsável por trazer essa filosofia para dentro e consertar, né, a terra onde estava passando por essa necessidade. E aí disse que quando ele está fazendo essa jornada no meio do Mediterrâneo, ele cai desse velo de ouro e morre. Então é aquele pequeno e sutil conselho dos gregos para falar assim, cara, segue um caminho, escolhe uma senda e faz a verdadeira vontade. Mas não faz tudo ao mesmo tempo agora. Faz devagar, paciente e no seu passo. E finalmente, a princesa do Crowley
de bastões está lá no meio de uma chama, né? Então mostrando que ela é realmente a princesa Serelepe, que vai estourar, é a mais Yang de todas as princesas do nosso zodíaco, do nosso tarô. O próximo arcano da corte é o Cavaleiro de Bastões, né? Que esse também, como todo elemento fogo, é empolgadão. O Myers-Briggs chama essa energia de o defensor de causas. Como defensor de causas? Eu sempre penso no Capitão América ou no chefe dos escoteiros, né? Tanto que eles chamam ele de escoteiro azulão nos quadrinhos. Porque ele é a personificação de um ideal. Ele é o cavaleiro que carrega a bandeira. A energia do Cavaleiro de Bastões é o militante. Então, dependendo do que você está tirando, pode ser até aqueles militantes políticos, né? Tira um diabo e um Cavaleiro de Bastões, é o chato de galocha, do partidão, que está enchendo o seu picuá. Por outro lado, ele pode ser o cara que está levando aí uma bandeira e pregando alguma coisa na qual ele acredita. Então, é muito tênue essa linha entre o grande chefe dos escoteiros e o grande enchedor de saco fanático religioso. Então essa é uma linha de convencimento que está muito ligado com essa ideia do herói. O Cavaleiro de Bastões, ele é o cavaleiro heróico. Ele é o cara que pega a bandeira e sai correndo na frente de todo o exército, para mostrar ali que ele comanda, né? Eu gosto de dar o exemplo dos samurais. Quando tinha uma guerra, o melhor samurai de cada um dos pequenos destacamentos, ele carregava consigo uma pequena bandeirinha nas costas, para quando os generais estavam em cima do morro observando as batalhas, eles viam aquelas bandeiras das cores de cada um dos exércitos. E aquele cara, ele era tão bom e ele era tão dedicado que normalmente ele era o último a cair de cada grupo. Então, o general que está olhando ali de cima, contando as bandeirinhas, ele sabe mais ou menos quantos homens ele tem e os oponentes têm. Como um grande jogo de war, só que de verdade, com muito sangue. Mas a ideia é essa. Ele, cavaleiro, é o que carrega a bandeira. Então essa é a energia que às vezes você vai precisar para militar alguma coisa, para levar uma ideia, para passar uma filosofia, para ter seguidores, né? Então a gente cuida aí do defensor de causas. Astrologicamente, o que seria essa energia? Ela fica entre Câncer e Leão. Então ela carrega todas as habilidades leoninas do cara que quer aparecer, quer brilhar, do rei Arthur, e carrega todas as características de mãe do signo de Câncer. Ou seja, ele é o rei que cuida. Pensa no chefe do escoteiro, né? Ele é praticamente o cara que cuida dos caras no mato e aquelas crianças tentam seguir aquele exemplo. Ou o maçom que está lá como conselheiro de um grupo de demolês. Então aqueles demolês, aquelas crianças, aqueles aprendizes, eles vão se espelhar na energia do Cavaleiro de Bastões, que vai carregar eles para a vitória. Então ele inspira as outras pessoas através dos seus atos nobres. A gente vai olhar aí o Cavaleiro de Bastões do Rider-Waite, ele está lá carregando, né, também com a sua salamandra no peito, num cavalo avançando aí com um bastão, uma bandeira de cima dos inimigos. No mitológico é o grande guerreiro Belerofonte, que é ele montado no seu cavalo alado, ele vai derrotar a Quimera, né, que é o vilão, que é o grande dragão das lendas gregas. Ele é o próprio Cavaleiro de Tiferet, derrotando o dragão filosofal. Olha que bonito. E finalmente no Crowley está lá montado no leão, cavalgando seu leão ali na sua carruagem, o grande guerreiro, príncipe, que é imbatível. Tá ok? E por essa energia que não para e que é imbatível, quando a gente vai comparar com a carta equivalente dentro do tarô, o que nós encontramos? Aqui, ó, o 6 de bastões. Qual é o 6 de bastões? A palavra-chave, vitória. Então nós observamos o próprio Cavaleiro de Bastões desfilando para servir de exemplo com as suas vitórias. Então, carregando a sua verdadeira vontade, sucesso é a única possibilidade, e um sucesso de uma situação, de um emprego, de uma realização bem feita, com certeza vai inspirar aqueles que estão ao seu redor. E a energia filosofal, ela vai expandir e ela vai culminar no rei
e na rainha filosofais. Eles são o rei e a rainha de vontade. Você percebe que essa energia impregna, né? Até eu estou falando com mais entusiasmo aqui. Essa energia do fogo, ela vai carregar o mais yang de todos os reis e rainhas. Então essa é a grande rainha, que ela é uma conselheira, né? Ela é o cérebro mestre, ela é a própria conselheiro do rei, né? A filosofia com a responsabilidade de Binah. Então nós temos aí Binah dentro da árvore da vida do fogo. Ou seja, nas palavras do Myers-Briggs, ela é o cérebro mestre. O que significa o cérebro mestre? Ele é o conselheiro guerreiro. Ela vai estar aconselhando para dentro das campanhas quais seriam os melhores pontos a serem tomados, né? Ele é o concierge dos mafiosos, ele é aquele mestre auditor, ele é aquele grupo que você contrata para te dar conselho, né? Para cuidar e gerenciar a sua empresa, mas no sentido de aconselhar o rei, não tomar as decisões, mas sim verificar quais são os pontos positivos, verificar quais são os pontos negativos e fornecer uma consultoria, que seria uma palavra melhor para isso. Astrologicamente, ela representa a transição entre os signos de Peixes e Áries. Então ela carrega consigo aquele conceito filosofal espiritual pisciano com a briga e a guerra e a liderança do ariano. Não é à toa que essa é a energia que ela está carregada dentro do ascendente. É a própria intersecção ali entre Áries e Peixes. Então mostra uma evolução espiritual, uma caridade espiritual e ao mesmo tempo uma liderança de guerra. Então traz dentro dela, como rainha guerreira, como uma rainha filósofa, todas essas energias, né? Então a gente vai reparar no Rider-Waite, a rainha de bastões está sentada lá com sua roupa amarela, com vários girassóis em volta, né, uma planta solar, e com seus gatos ao redor. No mitológico está lá a rainha sentada com a sua leoa, né? A leoa protege a ninhada e caça, então ela é pior do que o leão. A leoa vai atrás e mata, ela é a grande protetora ali das linhagens. Não é à toa que Sekhmet era a personagem guerreira mais perigosa de toda a mitologia egípcia, né? Era a leoa. Os egípcios respeitavam e temiam muito a figura da rainha de bastões. E finalmente no Crowley você pode ver aí a rainha com um grande manto exalando praticamente o próprio sol diante de si, né? E do lado ali com uma chitá, uma onça, então do seu lado mostrando que ela é caçadora, ela vai atrás do que ela quer. Então de novo remetendo para essa energia aí, né, de líder espiritual, de cérebro mestre, da pessoa que não apenas faz o planejamento espiritual, mas ela vai lutar e vai ir em direção ao que tem que fazer. Eu sempre penso muito nessa energia como aqueles mestres de Kung Fu de filme, que eles são todos calminhos e todos certos e falam as coisas direitos e aconselham os aprendizes, mas se a porrada tiver que comer, eles vão ser os caras que mais vão bater. Então daí essa facinho de entender essa correlação aí com a leoa dessa rainha, tá ok? Para a gente entender mais um pouquinho da rainha de bastões, a gente observa aí o 3 de bastões, que é justamente o quê? O conselheiro do rei. Então, na figura que a gente está olhando, você vai ter aí o rei com todos os seus navios avançando, e aí o conselheiro do rei fala, olha, vamos dominar essa cidade, a gente tem 20 navios, 50 navios, vamos pela esquerda, vamos pela direita. Então é aquele que aconselha as decisões que são tomadas aí pelo rei. E por falar em rei, a gente chega aí no último dos arcanos da corte, ou na verdade o primeiro dos arcanos da corte, tudo vai depender se você está estudando a subida da árvore ou a descida da árvore, né? Que é o rei de bastões. E o rei de bastões, ele é o mais yang de todos os reis, né? Ele é o rei do fogo, ele é o rei filosofal. Os antigos chamavam esse rei aí de mestre dos magos ou professor de magia, ou ainda, de acordo com a Bíblia, o rei mago. Então esses caras são grandes professores espirituais. Pelo Myers-Briggs, eles são classificados como os inventores.
Então, o que eles fazem? Eles são os caras que conseguem desenvolver conceitos novos em todos os lugares onde eles põem a mão. Astrologicamente, a gente está falando aí entre Escorpião e Sagitário. O Escorpião pega toda aquela energia de busca, do buscador, do Merlin, daquele cara que é o conselheiro de magia, e Sagitário é o grande professor, né? O grande cara que consegue pegar todas essas informações e colocar numa espiral e fazer uma regra. Quando você junta essas duas energias, você tem aí um cara que ele consegue aprofundar muito numa matéria, e a hora que ele sai ali daquele buraco, daquela profundeza, ele sai rejuvenescido e capaz de ensinar e aprender muito mais, né? Então pensa aí no Gandalf, que ele mergulha com o Balrog até o fundo do inferno, e a hora que ele volta, ele é o Gandalf branco, né? Então ele é o próprio rei de bastões, né? Com seu bastãozinho mágico, né? Aí essa energia de inventor é que normalmente é o cara que é o mais experiente dentro daquela tirada que vai tentar resolver aquela energia que você está na equação do seu oráculo, né? O rei de bastões, o Rider-Waite, está lá sentadinho com a sua coroa, o seu manto e o símbolo ali de um leão dourado em cima do trono. No mitológico nós podemos ver aí o rei sentado com a sua tocha, e você vai ver que atrás você tem Atenas, né? Então mostrando que ele é um rei filósofo, um rei legislador, né? Aquele que comanda os outros homens. E finalmente no Crowley ele está lá montando um cavalo com uma espada de fogo, carregando seu bastão e mostrando que ele é o rei da cocada preta mesmo, o cara que movimenta o mundo. E é isso que a gente vê quando a gente compara essa carta com a carta dos arcanos menores do 2 de bastou, que é justamente Roquemar no elemento fogo, né? Então 2 de bastões, o que a gente vê? Um rei filosofando ali com o mundo em suas mãos. E é engraçado que depois de percorrer todo esse trajeto, nós conseguimos até entender melhor essa imagem. Porque ele não está simplesmente ali dominando o mundo, ele é, primeiro, antes de dominar o mundo para fora, ele é o rei que é senhor de si mesmo. Então ele é um grande filósofo que aquele globo que está na mão dele indica que ele adquiriu uma grande filosofia, uma grande sabedoria. E ele é capaz agora de dar ordem ou dar instruções para os outros. Então, quando a gente fala aí do rei de bastões, nós estamos falando de uma energia de alguém que vai conduzir ou ajudar ou auxiliar a sua verdadeira vontade. Um Merlin, um professor, um instrutor, um cara profissional mais experiente, alguém que vai te ajudar ali dentro da sua senda. Tá ok? Então, com isso a gente conseguiu observar todos os 16 arcanos de corte e fazer essa comparação. No próximo bloco eu vou falar rapidamente de como isso se comporta dentro do zodíaco, só para você aprofundar um pouquinho mais dentro da astrologia. E aí, na última aula desse curso, nós vamos dar uma olhada nas tiragens, consagrações e como é que tudo isso daí se junta para você fazer uma leitura e utilizar o tarô no dia a dia. Até daqui a pouco.